Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, estamos aqui mais uma vez juntos, quer dizer, juntos e separados, né? Nesse período de quarentena. Hashtag fica em casa, porém não fique em casa sem fazer nada. Fique em casa estudando. Essa é uma forma que a gente encontrou para continuar o ano letivo. Então esse vídeo ele foi gravado com o intuito de a gente continuar as nossas aulas mesmo à distância. Ok, pessoal? No vídeo de hoje, que é para o pessoal do primeiro ano, a gente vai entrar num outro assunto que depende muito da aula anterior. Então, anteriormente, nós estudamos as ligações químicas. Uma ligação química consiste na união entre átomos para formar substâncias químicas que compõem a natureza. Ok? Vocês aprenderam dois tipos de ligações. Uma ligação pode ser iônica ou covalente. A ligação iônica é formada quando há uma interação entre um metal e um não metal, e essa interação ocorre por meio de uma transferência de elétrons, formando assim os compostos iônicos. E as ligações covalentes ocorrem por meio de um compartilhamento de elétrons. Uma ligação covalente ocorre entre não metais, onde esses não metais vão compartilhar elétrons para formar o que nós chamamos de moléculas. O que a gente vai estudar hoje é a geometria molecular. Aí você diz, eita professor, geometria tem matemática, né? Não necessariamente. A geometria molecular, ela consiste em, digamos assim, dar à molécula uma disposição espacial. Quer dizer, é na geometria molecular que nós vamos entender como é tridimensionalmente uma molécula. Então a gente está falando de geometria molecular. Então as moléculas são compostos formados por ligações covalentes. Então uma informação da aula anterior que vocês têm que saber para entender a geometria molecular é quais são os elementos químicos que fazem ligações covalentes. A gente aprendeu que são os não metais. Claro, existem dois metais, berilo e boro, que são exceções à regra do octeto, devido ao seu tamanho, formam ligações covalentes, então não conseguem formar ligações iônicas, compartilhando elétrons. Então a primeira coisa que você tem que saber, quais são os elementos que fazem ligações covalentes? Hidrogênio, berilo e boro, e os não metais pertencem à família 4, 5, 6 e 7A. A segunda informação que você tem que saber é se uma ligação é formada pelo compartilhamento de elétrons, quantos elétrons cada elemento químico deve compartilhar. Então a gente aprendeu isso aqui, ó. O hidrogênio compartilha 1, berilo 2, boro 3, elementos da família 4A compartilham 4, 5A compartilham 3, 6A compartilham 2, 7A compartilha 1 elétron. Esses números, digamos, esses valores ou essas quantidades são especificadas graças à regra do octeto, que diz que esses elementos químicos, ao perderem, ganharem ou compartilharem elétrons, eles apresentem uma configuração semelhante à de um gás nobre. As exceções da regra são quem? Berilo e boro, que ao compartilhar respectivamente 2 e 3 elétrons, eles vão ficar com no máximo 4 e 6 na sua camada de valência, diferente dos 8 das demais ou dos demais elementos químicos. Ok? Então o que a gente vai considerar hoje na geometria molecular, para a gente entender a geometria molecular, primeiro a gente tem que aprender a expressar as estruturas, as fórmulas estruturais. A gente aprendeu que toda molécula pode ser representada de duas formas, através da fórmula molecular e a fórmula estrutural. Ok? A fórmula molecular é uma representação quantitativa. Com a fórmula molecular, você consegue identificar quais são os elementos químicos e quantos átomos de elementos químicos estão presentes naquela molécula. E a fórmula estrutural expressa quais são os elementos, quantos átomos, quantas ligações e qual tipo de ligação. Se você tem ligação simples, dupla ou tripla. Ok? Então vamos começar aqui a falar sobre, a entender a geometria.
Existem vários tipos de geometria, mas nós vamos nos concentrar apenas em 5 tipos de geometria, quer dizer, as principais, ok? Quaisquer outras já requer outras exceções à regra do octeto. Então a gente já vai incluir berílio e boro, mas a gente não vai incluir outras exceções à regra do octeto, como expansões, que ocorrem, por exemplo, com fósforo ou com enxofre. Vamos trabalhar apenas com as principais. Então vamos começar do mais simples. Para a gente entender a geometria molecular, vamos entender genericamente as moléculas. Então, para começar, nós vamos considerar o primeiro tipo de moléculas, o que nós vamos chamar de moléculas do tipo AX. E aí você me pergunta, professor, o que diabo é uma molécula do tipo AX? Quando eu coloco AX, é como se eu entendesse uma molécula onde eu tenho a ligação entre um átomo A e um átomo X. Quer dizer, é uma molécula formada por 2 átomos. É possível ter uma molécula formada por apenas um átomo? Não, porque para ter uma molécula, para ser uma molécula, tem que ter uma ligação química. E para ter uma ligação química, tem que ter no mínimo 2 átomos. Você pode ter uma molécula com um único elemento químico, mas não com um único átomo. Então, quando eu digo moléculas do tipo AX, ou com 2 átomos, eu estou pensando numa molécula onde eu tenho um átomo A ligado a um outro átomo X. Ok? Onde A e X podem ser átomos de um mesmo elemento químico ou átomos de elementos químicos diferentes. Então, para a gente considerar exemplos, vamos pensar aqui, por exemplo, uma molécula de H2, por exemplo. A gente viu na aula anterior, e aí quem não assistiu a aula anterior, ou quem já assistiu, mas faz algum tempo, no link da descrição eu vou colocar de novo o link da aula anterior para ir mais rápido, caso você queira voltar lá para poder relembrar alguns conceitos, como é que faz a fórmula molecular, estrutural e por aí vai. Então a gente tem H2. Essa representação é o que a gente conhece como fórmula molecular. H2 quer dizer que eu tenho uma molécula formada pela interação entre 2 átomos de hidrogênio, que a gente pode representar como H. Como o hidrogênio compartilha só um elétron, então desse compartilhamento vai haver a formação de uma ligação covalente. Essa representação do gás hidrogênio é o que a gente chama de fórmula estrutural. Essa é a fórmula estrutural. Ok? Então aqui eu tenho uma molécula AX, onde átomos são iguais. Eu posso pensar também numa molécula X, onde os átomos são diferentes. Por exemplo, HCl. O que seria o HCl? É a interação entre um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro com uma ligação aqui. Ok? Então, isso aqui é a fórmula molecular, isso é a fórmula estrutural do gás hidrogênio e do HCl ácido clorídrico. Ok? Quando a gente representa essa fórmula estrutural, quando eu desenho uma fórmula estrutural, seja numa folha de caderno, seja numa lousa, eu tenho o que nós chamamos de fórmula estrutural plana, porque ela foi desenhada em um único plano. Para a gente começar a entender a geometria molecular, a gente tem que tirar a molécula do plano. Então, é como se a gente imaginasse o seguinte, ó. Essa molécula de HCl, eu vou tirar do plano, ok? Tirei da lousa, fiz uma máscara, olha ela aqui, apareceu na minha mão. Ok? Isso é uma representação
de como seria uma molécula de HCl. Eu sei que pode estar meio esquisito, mas imagine como se fossem duas bolinhas. Uma bolinha representa um átomo de hidrogênio, a outra um átomo de cloro. Então, espacialmente, é isso que você está vendo, ou tridimensionalmente, é isso que você está vendo quando você analisa o ácido clorídrico com HCl. Ok? Essa representação espacial tem uma geometria. Então, o que vocês vão ter que aprender hoje, o que vocês vão tentar aprender hoje, é como a gente chama essas geometrias. Você vai ter meio que decorar. Ok? Então, moléculas do tipo AX só tem essa condição. A diferença pode ter uma diferença entre moléculas do tipo AX, mas em relação, por exemplo, à quantidade de ligações. A gente aprendeu, por exemplo, se eu tiver o gás oxigênio O2, eu vou ter uma ligação dupla. Se eu tiver um N2, uma ligação tripla. Mas não importa se é simples, dupla ou tripla. Essa é a visualização que você vai ter. Se for uma dupla, a única coisa que vai mudar é que ao invés de uma ligação, você vai ter isso aqui, ó. Opa, desculpa, quebrei. Uma ligação dupla, assim, ó. Ok? Ao invés de uma ligação. Se for uma tripla, são 3 tracinhos desses e por aí vai. Ok? O fato é, se espacialmente é isso que eu estou vendo na molécula, a pergunta é, como é que eu vou representar essa geometria molecular? É simples. Na química, moléculas do tipo AX têm uma geometria que nós chamamos de geometria linear. Essa palavra linear dá a ideia de uma linha. Então é como se você pensasse o seguinte: todos os átomos estão dispostos em uma única linha. Não importa se essa linha é horizontal ou vertical. Ok? Então eu posso generalizar. Toda molécula AX ou toda molécula formada por 2 átomos sempre vai ter uma geometria linear. Professor, como é que isso é cobrado em questões, etc? Geralmente, a questão te dá algumas moléculas e pergunta qual a geometria dessas moléculas. E você vai olhar a quantidade de átomos que tem na molécula e vai associar a cada geometria possível. No caso de moléculas que possuem apenas 2 átomos, a única geometria possível é o que nós chamamos de geometria linear. É a única geometria possível para moléculas do tipo AX. Ok? Então eu posso generalizar. Tem 2 átomos, geometria linear. Essa é a nossa primeira geometria. Ok? Vale para moléculas do tipo AX. Sejam AX átomos iguais ou diferentes. Então a molécula de H2 tem uma geometria linear também. Ok? Então essa é a primeira geometria que vocês vão aprender. Ok? Vamos para o próximo passo. Próximo ponto. Moléculas do tipo AX2. Moléculas do tipo AX2. Eu tenho um átomo A, 2 átomos X. Quer dizer, um total de 3 átomos na molécula. Nesse caso, a partir de 3 átomos, eu tenho um átomo que a gente chama de átomo central e os outros 2 átomos são chamados de ligantes. Então, 3 átomos seria essa forma aqui. Um átomo A no centro, ligado a outros 2 átomos X. Ok? E aí a gente tem que fazer uma observação aqui, ó. O átomo central A, quer dizer, esse rapaz aqui, quantas ligações esse átomo está fazendo? 2, concorda? 1, 2. Então a gente está considerando que o átomo A ele compartilha 2 elétrons.
Quais são os elementos químicos que compartilham dois elétrons? Berílio e elementos da família 6A. Então, em moléculas do tipo AX2, o A pode ser o berílio ou um elemento da família 6A. E aí, dependendo dele ser o berílio da família 6A, aí você pode ter duas geometrias diferentes. É agora que o negócio começa a ficar um pouquinho mais confuso, vamos dizer assim. Então, esse aqui é o segundo tipo. 2. Moléculas do tipo AX2. Então, a gente tem duas condições. A primeira condição, que eu vou chamar de 2.1, é quando o átomo A, que é o átomo central, é o berílio, Br, que é um elemento químico que faz parte da família 2A. É o único metal, é o único elemento da família 2A que não perde elétrons, que não forma ligações iônicas. Ele compartilha seus elétrons formando ligações covalentes. A gente viu isso na aula anterior. Então, o primeiro tipo de geometria, o primeiro caso, é quando o átomo central é o berílio. Por exemplo, o hidreto de berílio, BeH2. Ok? Esse BeH2 é o que a gente chama de quê? Fórmula molecular. Ok? BeH2. Como eu ia tirar a fórmula estrutural? Se fosse para representar a fórmula estrutural, a partir de 3 átomos eu tenho o átomo central e os ligantes. Quem é o átomo central? É sempre aquele que está presente em menor quantidade. Então eu tenho um BeH2. Quem é o átomo que está presente em menor quantidade? É o Be. Então você coloca o Be no centro da molécula. Esse Be compartilha 2 elétrons. Por ser da família 2A, ele só tem 2 elétrons. Ok? E aqui eu tenho 2 Hs. Vou botar H de um lado, H do outro, e cada hidrogênio compartilha um elétron. A gente viu na aula passada que esse compartilhamento forma um par eletrônico, e esse par eletrônico representa uma ligação. Então isso aqui seria o quê? Fórmula estrutural. Então, eis o hidreto de berílio. Se eu pegar essa substância, tirar da lousa e começar a vê-la espacialmente, é isso que você vai encontrar. Ok? Peço desculpas se estiver meio torto, se estiver meio feio. Eu não sou professor de artes, eu não sou um bom artista. Quando era criança eu já não sabia brincar com massa de modelar, e agora, depois de velho, eu continuo ainda sem saber. Então tá meio esquisito, meu torto. A bicha já ficou mais durinha, porque eu fiz faz tempo. Enfim, o que tem para hoje é isso aqui. Então isso aqui é o BH2. As duas bolinhas, imagine que são duas bolinhas. Azuis representam os átomos de hidrogênio. E a bolinha verde representa o átomo de berílio. A escala está desigual. É claro que o berílio é maior, um átomo de berílio é maior do que um átomo de hidrogênio. Então a escala não está muito legal. Mas usem a imaginação. Ok? Então quando você tira essa molécula do plano, é isso que você vai ver. Quer dizer, essa é a representação espacial do hidreto de berílio. Se eu fosse nomear essa geometria, que você pode ver assim ou assim, como é que você ia representar essa geometria? Olha aqui, ó. Todos os 3 átomos estão dispostos em uma única linha. Quando os átomos estão dispostos em uma única linha, nós dizemos que essa geometria é linear. E alguém pode perguntar assim: professor, eu posso pegar essa ligação e fechar? Eu posso afastar essa ligação aqui, ó, por exemplo, fazer isso aqui com ela?
e subindo a ligação aqui, ó. Quer dizer, ao invés de representar dessa forma, eu poderia representar o hidreto de berílio dessa forma? Se eu representasse aqui, na forma de L, estaria correto? Não. Por quê? Porque para a gente fixar, digamos assim, essa geometria, ou para que essa geometria seja estável, digamos assim, nós temos que considerar uma regra ou uma teoria que nós chamamos de teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. Essa ligação, ou nessa ligação, eu tenho o quê? Elétrons. Elétrons são partículas com carga negativa. Então aqui eu tenho cargas negativas. E aqui eu também tenho cargas negativas. E a gente aprende: cargas opostas se atraem, cargas semelhantes se repelem. Então, entre as cargas negativas que estão presentes nessa ligação e as cargas negativas que estão presentes nessa ligação, tendem a sofrer uma repulsão. Essa repulsão vai fazer o quê? Vai afastar as ligações. Afastar de uma maneira que elas fiquem o mais longe possível. E a única maneira de elas ficarem o mais longe possível uma da outra é se eu tiver essa situação, onde aqui eu vou ter um ângulo de 180 graus. O que faz com que essa geometria, ou com que essa molécula, seja linear. Ok? Então eu posso dizer o seguinte: toda molécula AX2, onde o A é o berílio, vai apresentar geometria linear. Espera aí, professor. Então deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou ter que decorar só quem é o átomo central, certo? Certo. Você só vai olhar para o átomo central. Dependendo de quem seja o átomo central, é que você vai saber qual é a geometria que vai ser associada. Então, ao berílio, a geometria associada é chamada de geometria linear. Então, pegou a molécula, tem BE, já marca como geometria linear. Ok, pessoal? Mesmo que esses ligantes sejam diferentes, não importa. Pode ser um hidrogênio e um cloro aqui, não tem problema. O que vai definir a geometria é o átomo central. Ok? Mas isso aqui é uma condição. Porque a gente viu aqui, ó, moléculas do tipo AX2 podem ser formadas também quando o A é um elemento químico que pertence à família 6A. Quais são os elementos da família 6A? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Então tem uma molécula onde o átomo central é qualquer um desses elementos químicos, já vai ter uma outra condição. Quer dizer, já vai deixar de ser linear. Por que vai deixar de ser linear? Vamos considerar como exemplo a molécula de água. Água é H2O. Em algumas moléculas, eu coloco, por exemplo, AX2, que seria X2A, mas a ordem aí não influencia. X2A e AX2 quer dizer a mesma coisa. Quando você tem a água, H2O, essa é a fórmula molecular. Como ficaria a fórmula estrutural? H2 são 2 hidrogênios, O, 1 oxigênio. Só que a gente tem que considerar o seguinte: o O é um elemento da família 6A. Se ele é um elemento da família 6A, ele tem na camada de valência 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele só compartilha 2, porque ele quer completar o octeto. Quer ficar com 8. Então, a partir de agora, a gente vai perceber um detalhe. Que em alguns casos, o átomo central ele vai ter elétrons sobrando. Ou o que nós chamamos de elétrons livres, ou elétrons
não compartilhados. Isso é a fórmula estrutural. Pessoal, Fe, fórmula molecular, Fe, fórmula estrutural. Só para não escrever o nome completo, ok? Não perder mais tempo. Só que tem um porém. Aqui, ó. Professor, então, ó, aqui, ó, um oxigênio e 2 hidrogênios. Isso aqui é linear também, né? Não. Oxe, por que não? Porque tem um problema. E qual é o problema? Os elétrons livres. Eis que entra a teoria de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. O que diz essa teoria? De uma maneira mais vulgar, é como se você imaginasse o seguinte: esses elétrons não compartilhados, esses 2 de cima e esses 2 de baixo, vão pensar assim: por que que aquele elétron foi compartilhado e eu não fui? Não, eu queria ser compartilhado, eu queria formar uma ligação. Quer dizer, os elétrons livres vão ficar com inveja dos elétrons compartilhados. Então eles vão se juntar para falar mal dos elétrons compartilhados. Vocês entendem, né? Vocês sabem como é isso na vida real, né? São as famosas recalcadas. Os elétrons livres são recalcadas, que não admitem não serem compartilhados. Então o que vai acontecer é o seguinte: esses elétrons livres vão se juntar e, com raiva dos elétrons compartilhados, vai gerar um afastamento, vai repelir esses elétrons. Então eles vão dizer assim: sai de perto da gente. Vai repelir os elétrons da ligação para baixo. Então isso aqui vai fazer o seguinte, ó, ele vai fechando aqui. Esses elétrons livres também vão fazer a mesma coisa do outro lado. Então esse aqui vai fazer o seguinte, ó, vai fechar. Só que não pode fechar demais, porque a gente tem que lembrar que esses elétrons também tendem a sofrer uma repulsão. Então isso vai fazer com que essa molécula acabe fechando. E ela vai ficar desse jeito. Deixa eu representar ela aqui primeiro. Então vai fazer o seguinte: vai fazer com que a molécula fique dessa forma. Então, na realidade, espacialmente falando, a gente pode até representar a estrutura ou a forma estrutural da água dessa forma. Mas se eu tirar essa molécula do plano, é isso aqui que você vai ver. Ok? Oxigênio no meio e os 2 hidrogênios aqui embaixo. Ok? Então, na prática, a molécula de água é dessa forma. Ou qualquer molécula onde o átomo central pertence à família 6A. Eu posso dizer que isso daqui é uma geometria linear? Quer dizer, todos os átomos estão em uma única linha? Não. Então, essa geometria deixa de ser chamada de geometria linear e passa a ser chamada de geometria angular. Ok? Então, qualquer molécula AX2, onde o átomo central for qualquer elemento da família 6A, vai apresentar uma geometria angular. Independente se os ligantes são iguais ou diferentes. Ok? Lembrando, o que define a geometria é o átomo central. Então, a gente já tem aí 2 tipos de geometria: linear, para toda molécula AX e AX2, onde o átomo central é o berílio, e angular, AX2, quando o átomo central é da família 6A. Ok? Só que tem um porém.
Existe um outro caso de molécula AX2 que a gente tem que considerar. Que caso é esse? Olha só. Considera a molécula abaixo. Todo mundo já ouviu falar no dióxido de carbono. CO2. AX2. O CO2 é uma molécula AX2. Só que diferente das anteriores, eu tenho, por exemplo, o carbono, que é da família 4A, e o oxigênio, que é da família 6A. Então, o carbono, ele forma duas ligações. Calma, já eu falo sobre essas duas ligações. Ele tem duas ligações com dois átomos da família 6A. Como é que fica esse CO2 aqui? Quem seria o átomo central? O C ou o O? Obviamente em menor quantidade. C. E aqui dois Os. O carbono, por ser da família 4A, tem 4 elétrons. Oxigênio, 6. Pela regra do octeto, o carbono tem que compartilhar 4, o oxigênio tem que compartilhar 2. Então a gente viu na aula anterior que o que vai acontecer no CO2 é isso aqui, ó. O carbono ele tem duas ligações duplas. Ele compartilha 4 elétrons, formando duas ligações duplas, que no total, obviamente, são 4 ligações, né? Teoricamente. Então a gente pode dizer que o carbono forma 4 ligações, a gente pode dizer que o carbono forma duas ligações duplas. Quer dizer, deixa eu ver se vai ficar legal, porque eu acho que vai desmanchar aqui. Se você olhar para o CO2, é isso aqui que você vai ver. Eu não sei se vai dar para ver legal. A massinha está meio dura, porque eu fiz isso aqui já faz muito tempo. Então a bichinha está meio difícil, ele está toda se quebrando. É isso que é a molécula de CO2. O que a gente viu alguns segundos atrás, alguns minutinhos atrás, é que moléculas do tipo H2 podem apresentar duas geometrias, linear ou angular. A pergunta é, no caso do CO2, nós vamos encontrar a geometria dessa forma ou dessa forma, só que com as ligações duplas, claro. Pensem rápido. Eu não estou conseguindo ouvir a resposta de vocês, mas o que define se a geometria é linear ou angular é o átomo central. O que faz as ligações fecharem é o átomo central ter elétrons livres. Tem algum elétron livre aqui no carbono? Não. Se não tem elétrons livres no carbono, então a geometria vai ser o quê? Linear. Ok? Então, resumindo, moléculas H2, se o A for berílio ou da família 4A, linear. Se o A for da família 6A, angular. Eu estou colocando o CO2 como exemplo, mas eu posso trocar o CO2, o S, o C, desculpem, por qualquer outro elemento da família 4A. Quais são os elementos da família 4A? Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Então, se eu tivesse SiO2, o SiO2 seria linear. Ok? Então, o que define se é linear ou angular é o fato de haver ou não elétrons livres no átomo central. Ok? Então, vamos para o próximo ponto. Mais um. Terceiro tipo. Calma, está acabando. Não, mentira. Agora chegou na metade. Terceiro tipo. Moléculas AX3. Obviamente, AX3. Então, é um total de 4 átomos. Ok? Então, são moléculas que são representadas pela interação entre um átomo central, A, ligado a 3 átomos X.
Ok? AX3. Vamos analisar aqui, ó. O átomo central. Lembre-se que ele é sempre a referência. Quantas ligações o átomo central está fazendo? 1, 2, 3. Se são 3 ligações, quer dizer que o átomo central A está compartilhando 3 elétrons. Quais são os elementos que compartilham 3 elétrons? Boro e elementos da família 5A. Então, a exemplo do que aconteceu com moléculas AX2, moléculas do tipo AX3 também podem apresentar duas geometrias diferentes. Você, eita, professor, vai devagar que já está começando a complicar. E aí isso aqui é legal, pô. Coisa complicada. Eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês querem, reclamam quando é fácil demais. Então, vamos botar algo difícil, né? Só que não é tão difícil assim. Então, ó, existem duas condições. Primeira condição, quando o átomo central A corresponde ao boro, que é um elemento da família 3A. Ok? Por exemplo, usar hidrogênio como exemplo de ligante sempre, não é mais fácil. BH3. Eu estou colocando, no exemplo anterior eu coloquei BeH2, agora eu estou colocando BH3, mas eu estou pensando em moléculas que têm o B como átomo central, ou BE como átomo central. Então, se eu tiver BeH2, BeF2, BeCl2, todas têm a mesma geometria, só mudam quem é o ligante. Porque, lembrando, quem define a geometria é o átomo central. Aqui eu estou colocando BH3, mas se fosse BF3, BCl3, quer dizer, se eu tivesse qualquer outro ligante, a consideração seria a mesma. Ok? Eu teria a mesma geometria, no caso. Então, essa é a fórmula molecular, BH3. Se for para representar a fórmula molecular seria assim. Desculpem, fórmula estrutural. Quem é o átomo central que está em menor quantidade? Eu tenho 1B e 3H. Então, o átomo central vai ser quem? B. Se é da família 3A, 3 elétrons. H3, eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios. Cada um compartilha um elétron, então vai ficar com um total de 3 ligações. Ok? Então, isso aqui é a fórmula estrutural. Mas será que a fórmula, ou melhor, se eu tirar essa molécula e analisá-la espacialmente, será que ela ia manter essa forma? Ah, professor, já sei. Isso aqui eu vou chamar de geometria T. Certo? Não. Por que não? Lembrem o que eu falei anteriormente. Nessas ligações eu tenho elétrons. Cargas negativas. Então essas cargas negativas tendem a repelir, tendem a afastar umas às outras. Então o que vai acontecer é o seguinte: esses elétrons aqui vão expulsar os elétrons dessa ligação, quer dizer, vão afastar essa ligação, ao mesmo tempo que ele afasta essa ligação aqui. Só que vai chegar um ponto que esses dois elétrons aqui, desculpa, essas duas ligações também vão se afastar. Quer dizer, todas as 3 ligações vão afastar umas às outras. A pergunta é, como é que eu posso estabilizar essa repulsão? A única forma de estabilizar essa repulsão é se no final ficar assim, ó. Boro no meio. Essa ligação vai ficar aqui para baixo. Essa ligação, ele vai empurrar essa ligação um pouquinho para cima. Esse aqui vai empurrar um pouquinho para cima também. E ele vai ficar assim, ó.
Aqui vai ter um ângulo, esses três ângulos são iguais. Aqui eu vou ter três ângulos de aproximadamente 120 graus. Se eu tiver ligantes diferentes, obviamente que esses ângulos podem apresentar uma diferença. Quer dizer, na prática, ou se eu tirar isso da lousa, vamos dizer assim, é assim que você vai ver essa molécula, como se fosse um Y. Ou melhor, seria isso aqui, ó. Mais uma vez, peço desculpas por estar todo torto, porque eu não sou muito bom artista. E também, como eu disse, já faz um tempo que eu fiz isso aqui, já está tudo ficando duro, sei lá, enfim. Então a molécula de BeH3 seria isso aqui, ó. É claro que os ângulos têm que ser iguais, de tal forma que se eu fizer isso aqui, ó, vai continuar a mesma coisa. Aqui não está bem legalzinho, claro, né? Está meio torto. Mas a gente vai ver isso aqui como se fosse um Y mesmo, ok? Como se fosse no formato de um Y. Vou tentar ajeitar aqui para ficar o mais parecido com o Y possível. Pronto, dessa forma aqui, ó. Ok? A pergunta é, como é que eu chamo essa geometria? Você pode abrir os livros e encontrar ela para baixo, sim, também. Ok? Como é que eu vou chamar essa geometria? Geometria de Y. Não, porque como eu disse, Y remete a isso aqui. Mas você pode encontrar essa molécula dessa forma. E isso já não é um Y, né? Então, para esse tipo de geometria, ela passou a ser batizada de geometria trigonal plana. Trigonal plana. Por que trigonal plana? Porque, ó, todos os átomos pertencem ou estão presentes em um único plano. Ok? Se você olhar assim, ó, é tudo num plano só. Ok? Então, como é que você vai aprender ou decorar? Toda molécula AX3, onde o A for o boro, a geometria é trigonal plana. Sempre que o A for boro, trigonal plano. Ok? Mas aí, e se o A for da família 5A? O que é que vai acontecer? Será que vai ficar do mesmo jeito? Ou vai ter alguma diferença? Quem são os elementos da família 5A? Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Vamos usar como exemplo a molécula da amônia, NH3. Essa é a fórmula molecular. Mais uma vez, eu estou usando o hidrogênio como ligante, mas o que eu faço com um exemplo vale para todos os demais. Então, BH3, BF3, BCl3, a geometria é trigonal plana. Será que no caso do nitrogênio vai ser trigonal plana também? Vamos ver, né? O nitrogênio é um elemento da família 5A. Então, na hora que eu for representar isso aqui, obviamente o nitrogênio vai ser o átomo central, só que o nitrogênio tem 5 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 3 nitrogênios. 1, 2, 3. Cada um compartilha um elétron, uma, 2, 3 ligações. Mais uma vez, isso aqui a gente aprendeu na aula anterior, né? Caso vocês não lembrem, voltem lá e deem uma olhadinha pelo menos da metade do vídeo para aí em diante, ok? Tá aqui, NH3. Isso aqui parece isso. Será que essa ligação pode empurrar essas duas para cima? Sim ou não? Não. Por que não? Olha quem está aqui, ó.
dois elétrons livres. E vocês aprenderam que elétrons livres são recalcados. Aquelas bichas fuxiqueiras, sabe? Aqueles fofoqueiros. E ninguém gosta de ficar perto de fofoqueiro. Então, esses elétrons livres, recalcados, espantam os demais. Espanta isso aqui, ou afasta os elétrons dessa ligação, afasta os elétrons dessa ligação e afasta os elétrons até dessa ligação. Então isso faz com que essas duas ligações da ponta sejam empurradas para baixo. E professor, mas peraí, se empurrar para baixo vai ficar meio confuso, certo? Porque se empurrar para baixo, essas duas vão afastar essa daqui. A única maneira de estabilizar esse negócio é se acontecer o quê? Se ficar dessa forma. Os dois elétrons empurram as ligações para baixo. Essas ligações empurram, afastam umas às outras, de maneira que a molécula se estabilize dessa forma. E os dois elétrons recalcados vão ficar aqui em cima, só observando. Ok? Então você vai ver meio, vamos olhar de cima, dessa forma ou dessa forma. Vai ficar assim. Isso aqui parece com o quê? Lembrando, mais uma vez, não está muito perfeito, porque, obviamente, massinha de modelar é difícil de trabalhar. Eu não sou um artista. Então, assim, né? Eu fiz o que deu para fazer na hora. O que isso aqui parece a vocês? Eu não estou conseguindo ouvir a resposta de vocês, mas essa molécula vai ficar dessa forma. Com uma estrutura ou com uma forma que vai se assemelhar a uma pirâmide. Olha aqui, isso aqui é uma pirâmide, pô. Alguém vai dizer que é pirâmide? Usa a imaginação, pô. É uma pirâmide, ó. As paredinhas da pirâmide, etc e tal. Então essa geometria aqui, eu vou chamar de geometria piramidal. Tá fácil, não tá não? Qualquer molécula X3, onde o A seja o boro trigonal plana, onde o A seja da família 5A, piramidal. Eu estou usando o nitrogênio como exemplo, mas qualquer outro elemento da família 5A que seja o átomo central vai ser piramidal. Então NH3, NF3, PH3, PCl3, ASH3, qualquer um vai ter essa geometria piramidal. Ok? Os elétrons livres sempre vão empurrar. Então, em todos os elementos da família 5A, sempre vai ter elétrons livres para empurrar essas ligações. Ok? Vamos considerar uma outra situação aqui. Ó, mais uma consideração aí. Considera a molécula de CH2O. Ela é conhecida como formol ou formaldeído. Se você contar CH2O, 4 átomos. Então, na teoria, essa molécula vai apresentar uma geometria trigonal plana ou piramidal. A pergunta é, qual das duas? Vamos ver quem é o átomo central? Professor, eu aprendi que o átomo central é aquele que está em menor quantidade. Mas aqui eu tenho um carbono e um oxigênio. E agora? Qual dos dois é o átomo central? Sempre que você tiver essa situação, considere que o átomo central é aquele que compartilha mais elétrons. Faz sentido. Se ele compartilha mais elétrons, ele vai ter que ter mais ligantes, mais átomos ligados a ele. Então, se o carbono é da 4A e o oxigênio é da 6A, quem compartilha mais elétrons? O carbono. Então, ele é o átomo central. Então, vai ficar assim, ó. O carbono no meio e os dois hidrogênios mais o oxigênio ligados ao carbono. Então, o carbono tem 4 elétrons, porque ele é da família 4A. Oxigênio tem 6. Hidrogênio 1. Na hora que eu for formar aqui, ó,
vai ficar assim. Concorda? O carbono com duas ligações simples, uma ligação dupla. A pergunta é, na hora que eu for esboçar a geometria molecular, desculpe, é isso mesmo, a geometria molecular, essa molécula vai ficar com uma geometria trigonal plana ou piramidal? Vamos lá, trigonal plana ou piramidal? O que foi que tornou a geometria do NH3 piramidal? O fato do nitrogênio ter elétrons livres. Tem algum elétron livre no carbono? Não. Se não tem elétrons livres no carbono, o que vai acontecer? Ele vai ter que assumir essa geometria. Ok? Você pode colocar dessa forma, os dois hidrogênios para cima ou o oxigênio para baixo, ou de outra forma, os dois hidrogênios para baixo, o oxigênio para cima. Então você pode colocar dessa forma ou dessa forma. Ok? Obviamente que aqui vai ser um átomo diferente. Então, no caso da molécula de formol, qual vai ser a geometria molecular? Trigonal plana. Eu sei o que vocês estão pensando. Ou não, né? Eu não estou pensando nisso. Mas eu pensaria. Professor, tu acabou de colocar um exemplo, CO2. Carbono com átomo central, geometria linear. Agora já aparece de novo. Carbono como átomo central, tem uma geometria trigonal plana. Quer dizer que o carbono pode ter mais de uma geometria? Pode. Porque o carbono ele pode formar 4 ligações. No exemplo anterior, nós consideramos ele formando 2 ligações duplas. Nesse exemplo, 2 duplas e 2 simples. O carbono pode formar também 4 ligações simples. Quer dizer, o carbono é um elemento químico que pode apresentar até 3 geometrias diferentes: linear, trigonal plana. E qual seria a terceira geometria possível para o carbono? É isso que a gente vai ver agora, ok? A terceira e última geometria possível para átomos de carbono, ok? Então, nesse caso, trigonal plana. Aí, ó. Para fechar, agora é a última, prometo. Moléculas do tipo AX4. 1A, 4X, um total de 5 átomos. Seria um átomo A com 4 ligantes. Ok? Quer dizer, isso só é possível se o A fizer 4 ligações ou compartilhar 4 elétrons. Então o A tem que ser um elemento da família 4A. Ok? Para a gente entender como é que funciona, vamos usar como exemplo o gás metano, CH4. Essa é a sua fórmula molecular. Na fórmula estrutural, eu tenho um carbono no centro da molécula e 4 ligantes, quer dizer, 4 hidrogênios. Então eu vou ter uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. Ok? Pela teoria de repulsão dos pares elétricos na camada de valência, todas essas ligações vão sofrer uma repulsão entre si. Então, na prática, se eu tiro isso aqui da lousa,
Lembram lá da piramidal? A piramidal é isso aqui, né? Com 2 elétrons livres aqui. É quase a mesma coisa, só que ao invés de ter 2 elétrons livres, eu vou ter 2 elétrons compartilhados. Então a diferença é que agora vai ficar assim, ó. Ok? As 3 ligações para baixo, uma ligação para cima. Então, moléculas do tipo AX4, espacialmente falando, vão ter essa disposição, ou essa geometria. Como é que a gente representa essa geometria? Isso aí, na geometria, vocês estudam geometria na matemática, é conhecido como um tetraedro. Então, essa geometria é chamada de geometria tetraédrica. Ok? Então, essa é a última geometria que vocês precisam aprender por enquanto. Quaisquer outras geometrias, como a bipirâmide, como a octaédrica, elas são obtidas através de uma expansão do octeto. Ok? Como a gente não falou de expansão do octeto, a gente vai considerar apenas essa. Então, molécula AX linear, AX2, se o A for berílio ou da família 4A linear, se o A for da família 6A angular, AX3, se o A for boro da família 4A trigonal plana, se o A for da família 5A piramidal, e moléculas do tipo AX4, onde o A é da família 4A, vai ter uma geometria tetraédrica. Ok? Peço desculpas pelo vídeo ter ficado muito longo, mas não dá para a gente gravar esse vídeo e dividir em 2 partes. Eu tento ao máximo resumir. Agora no final eu dei uma acelerada porque eu estou com medo. Eu já gravei outros vídeos que interrompia do nada. Então eu espero que não interrompa do nada, que esse vídeo dê certo. É a segunda vez que eu gravo essa aula. Peço desculpas pelo tempo, mas é isso mesmo. Essa aula, se a gente estivesse juntos em sala de aula, seriam 2 aulas na semana para a gente poder terminar tudo isso. Então a gente junta tudo, mais ou menos 1 hora de vídeo. Então eu espero que vocês aprendam. Porque a geometria molecular, ela serve para explicar várias propriedades das moléculas ou das substâncias químicas. Ok? Então por hoje é só. Qualquer dúvida ou pergunta, manda lá no WhatsApp, que eu vou responder, vou passar atividades, e aí na próxima semana a gente vai ter uma outra aulinha para continuar esse conteúdo. Então a próxima aula já é uma sequência direta desse conteúdo, ok? Então a gente aprendeu hoje os 5 principais tipos de geometria molecular: linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica, ok? Um grande abraço. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula, ok?